paz, amém? Deixa eu só abrir aqui, esqueci de abrir. Cremos que há 7 verdades que a palavra de Deus, na nova aliança, enfatiza para todos os verdadeiros filhos de Deus. Por isso, as enfatizamos nesta lição, amém? Número 1, está falando aqui, a salvação total do homem completo. Veja a lição 3, né, que fala da certeza da nossa salvação, e a lição número 4, que fala sobre o arrependimento, amém? Para a gente obter a salvação, amém? Está falando da salvação completa. A salvação completa, ela implica em termos. Número A, letra A. Ela implica no espírito, né? O novo nascimento, a nova criação. A letra B, a alma, ou seja, a transformação e purificação, amém? E letra C, o corpo, que seria a cura e a saúde divina. Antes da gente estar pulando ali para o número 2, queria falar algo aqui, irmãos, que quando se fala em salvação do corpo, alma e espírito, né? A salvação completa, como nós acabamos de ler aqui a respeito disso, a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa... Então, a salvação ela não é somente referente a isso, viu, irmãos? Existe algo que implica não só em salvação, mas para a gente entender o que implica em outra área que eu quero mostrar para os irmãos aqui, a gente precisa dar uma voltada no tempo, a gente ir lá para o texto, né, de Êxodo e voltar em Moisés. Bem, o povo estava o que naquele tempo ali? Ele estava escravizado, né, eles estavam sobre o domínio de Faraó no Egito, né, e quando Deus chama a Moisés na sarça ardente, então dá levanta Moisés como um libertador, né? Então ele envia Moisés para poder fazer o que, irmãos? Retirar o povo lá da escravidão do Egito. Então a figura de Moisés, ela representa também a Jesus Cristo, né? Então o que aconteceu quando Moisés foi lá falar com o faraó? Falou a faraó, eu vim em nome, né, do Senhor para que você libere o meu povo, né? Para ir poder adorá-lo ali. E houve aquela negociação, os irmãos conhecem, né, esse texto. E Faraó fala, não, fica aqui, a família, depois fica os filhos, depois fica isso. Foi negociando, até que o povo falou, não, é para ir todo mundo, né? Então Moisés envia as 10 pragas, né? E Faraó, com o coração endurecido, não permite que o seu povo vá adorar o Senhor no deserto. E a última praga que os irmãos conhecem foi para, né, tirar a vida do primogênito de cada um dali, né? E aquele que tivesse a marca, né, do umbral da porta, do sangue do cordeiro, então a casa, a família seria salva, né, o primogênito. Então quando eles saem do Egito, isso configura o que, irmãos? A libertação do povo de Israel do Egito, amém? Então a salvação ela implica primeiramente em libertação, irmãos, amém? Por que libertação? O Egito, irmãos, ele fala do mundo, da escravidão, do pecado, né? Configura isso nas nossas vidas hoje para nós, né? Está debaixo da opressão de Satanás, da escravidão do pecado. E a figura de Faraó é a figura de Satanás, né? Então Moisés foi como uma figura de Cristo para libertar o seu povo da opressão do Egito, de Faraó, e retira o seu povo então através disso. Com mão forte o Senhor diz que tira o seu povo de Israel. Então primeiramente implica em libertação, amém? Do que? Do reino do Egito, ou seja, o reino das trevas, para nós nos dias de hoje, sobre o domínio de Faraó, que representa a representação de Satanás. Então nós somos libertos primeiramente do domínio do pecado, do reino de Satanás, do reino das trevas, e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Então primeiramente implica em libertação, amém? E depois quando o povo sai do Egito para poder adorar o Senhor, Faraó começa a vir atrás, né, do povo de Israel. E aí então ocorre o que, irmãos? A salvação, porque abriu o que? O Mar Vermelho. Então o povo atravessa o Mar Vermelho, a Faraó vem atrás e encobre tudo. Os irmãos conhecem a história, né? Então ocorreu primeiramente o que? O povo saiu do Egito, foi liberto,
Amém? A libertação. O povo atravessou o Mar Vermelho, então implica em salvação. Para nós é a mesma coisa, irmão. Quando a gente sai, né, aceita Cristo, então nós saímos do reino das trevas, debaixo do governo de Satanás, e entramos no governo do reino de Deus, Jesus Cristo. E após isso implica a salvação. Irmãos, lembram que na aula passada eu falei que a salvação implica em 3 níveis? Né? Primeiro, a salvação antes da fundação do mundo, que Cristo foi imolado antes da criação do mundo, né? E depois, quando Cristo vem e morre na cruz, é o segundo nível de salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, então nós somos salvos, mas ainda vem uma outra salvação, que é o quê? É uma salvação progressiva, irmãos. Então, quando Cristo voltar na segunda vinda, então nós vamos ser salvos por completo. Então seremos salvos fisicamente, nosso corpo vai ser transformado. Então nós somos salvos, né, digamos, em três vezes nós somos salvos, né? Para os irmãos entenderem. Então a salvação nos implica nisso, né? Então, como eu já falei, né, vou falar mais uma vez. Primeiro, a libertação. Nós somos livres do quê? Da opressão de Satanás, somos livres do pecado, somos livres do reino das trevas, né? Então nós passamos agora a estar no reino do Filho do seu amor, debaixo do governo de Jesus Cristo, amém? E então nós somos salvos, né? Tudo ao mesmo tempo, digamos assim, amém? Tá idioma até aqui, irmãos? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, os irmãos estejam, tá? Pode estar falando, perguntando, amém? Outra coisa, número 2, batismo com o Espírito Santo, uso dos dons e um andar contente na plenitude do Espírito. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, a respeito de alma, corpo e espírito, não vou estar falando muita coisa porque vai ter um estudo lá na frente, né, acho que é o 25, que fala sobre alma, corpo e espírito, né? Então não tem muita coisa para estar falando agora porque a gente vai estar abordando esse tema depois, amém? Então, número 2, batismo com o Espírito Santo, uso dos dons e um andar contente na plenitude do Espírito Santo. Veja a lição 7 deste livro. Então vamos lá, lição 7, só para ver o que está falando ali. Quatro razões para sermos batizados no Espírito Santo. Primeiro, recebemos poder para testificar a Jesus. Segundo, recebermos o poder para fazer toda a vontade de Deus. Número 3, operar nos dons do Espírito Santo. E número 3, tem 4, número 5, para manifestar o fruto do Espírito Santo. Amém? Então aqui, deixa eu ver aqui. Como eu falei também algumas aulas para trás, né? A relação ao batismo com o Espírito Santo, né? Em uso dos dons, andar com o Espírito Santo, os irmãos já falei, né? Os irmãos acho que recordam, né? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, não é uma coisa que a gente faz por merecer, amém? O Espírito Santo ele veio porque a gente precisa dele, né? Paulo fala lá em, acho que é Gálatas, e o falar no Espírito Santo, né, edifica a nós mesmos, né? Então está falando aqui, uso dos dons, né? O andar completo, né, na plenitude do seu espírito, né? Não só o falar em línguas, mas tem os outros dons também, né? O Paulo fala que o dons de falar em línguas é o menor dos dons. Então aqui é para a gente buscar, né, os melhores dons, ou seja, o dom ao qual você tem interesse ou ao qual você se familiariza em estar buscando, né? Mas em essencial, todos nós precisamos do que? Do Espírito Santo. Mas para quê? Conforme diz lá na lição 7, primeira coisa, o quê? Para testificar de Jesus, para termos poder para fazer essa testificação, para recebermos o poder para fazer toda a vontade de Deus. Orar, amar, perdoar, andar em santidade, pureza, servir, louvar, perseverar e suportar. E operar nos dons. Tem uma série de perguntas aqui. Mas enfim, irmãos, o essencial seria isso, irmãos.
nós precisamos do Espírito Santo, amém? Porque é Ele quem vai nos convencer de todo o nosso pecado, né? Do juízo, da justiça do Senhor. É Ele quem vai nos fortalecer a fé, nos fortalecer a cada dia para a gente poder ter o discernimento da palavra de Deus. É Ele quem nos traz a revelação, amém? Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque isso, irmão, tá? Não é uma coisa que você precisa merecer, mas é uma coisa que você precisa querer, amém? Paulo diz, ele foi em... acho que é Corinto. Desculpa, a referência eu não lembro muito de qual livro, eu sei a situação, né? Mas Paulo, ele vai ali até Apolo, ele está com alguns discípulos ali, e pergunta para eles, né? Fala, olha, que Espírito Santo vós sois batizados? Né? Por que Paulo faz essa pergunta para eles, irmãos? Porque ao chegar ali, que eles estavam reunidos ali, Paulo, ao ver aqueles crentes em Cristo, né, já foram ensinados, já foram ali discipulados, e Paulo chega ali e ele indaga aquelas pessoas, olha, vocês estão fazendo coisas porque provavelmente vocês não foram batizados no Espírito Santo. Né? E ele pergunta, em qual Espírito vocês foram? Nós fomos batizados no Espírito, nas águas, né? Batismo de João Batista. E ele fala, mas vocês não foram batizados no Espírito Santo? Eles nem conheciam, irmãos. Mas o que é o Espírito Santo? A gente não conhece, a gente nem sabe que existe isso. Né? E Paulo ali vai, impõe as mãos sobre eles ali, batizam eles com o Espírito Santo, né? E cada um ali foi batizado e todos eles falaram em línguas ali, assim como foi em Atos dos Apóstolos. Então, é necessário e fundamental ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Uma coisa é você aceitar Cristo e você tem o Espírito Santo. Isso é uma condição. A segunda é você andar na plenitude do Espírito. Você cheio do Espírito. Paulo fala, né? Não enchei-vos como vinham já contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo, mas sermos cheios é outra coisa. Então, nós precisamos buscar isso, andar na plenitude do seu Espírito, amém? Até aqui alguma dúvida, irmãos da Jô? Eles eram discípulos de João, só conheceram só o batismo de João Batista. É isso aí mesmo, pastor. Ainda bem que o pastor está para ajudar. Amém? Número 3, irmãos. Uma vida santificada ou a santificação, né? Então, irmãos, é muito importante a gente aprender o que seria andar, né? Em santidade e pureza. Mas o que é a santificação, irmãos? Em Romanos 6,9 diz assim, ó, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então a ideia básica de santificação na Bíblia é o que, irmão? É a separação. A Bíblia de Estudo, né, Almeida, ela define assim no dicionário: separar uma pessoa ou um objeto, ou mesmo uma instituição, para servir a Deus com dedicação e amor. Deus mesmo santifica o seu povo, está escrito em João 17:17, tá bem? É o Senhor mesmo quem faz isso, quem santifica o seu povo. Então, nós, ter uma vida santificada, ou andar em santificação, é isso aqui que Paulo está falando em Romanos 6,19. Uma hora a gente serviu os nossos membros para a imundícia, né, no mundo, mas agora, então, já que nós somos de Cristo, então vamos colocar agora o nosso corpo para servir ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, como fala em outra passagem, né? Em Tessalonicenses. Outra coisa, irmão. O significado essencial da palavra hebraica, Kodesh, em grego, ragiazo, que significa separar. A palavra hebraica deriva da raiz quad, que se traduz por cortar. Assim sendo, o que é santo deve estar separado dos outros. Está numa classe ou numa categoria em posição especial e está designado para um propósito especial. Como diz em 1 Pedro, a santidade é o mais importante atributo de Deus dado ao homem. Ou seja, irmão, como diz lá que foi lido aqui, né, em grego, em hebraico, não é simplesmente uma separação, como pegar aqui um objeto e separar do outro e pôr aqui, né? Mas é cortar, ou seja, se você estava enraizado numa árvore do mal, você foi cortado agora e
você foi enxertado na raiz do Senhor. Amém? Então agora é uma vida totalmente contrária ao que você tinha antes. Né? A gente já falou isso aí alguns estudos atrás, né? Amém? Então, destacamos, porém, que a santificação, por sua vez, tem dois aspectos. A primeira é o que? A consagração. Na sua aceitação, a santidade de Cristo é imputada ao crente. Imputar termo técnico que significa atribuir a alguém uma característica que não tinha antes. Ou seja, se antes a gente andava de um jeito, porque a gente não conhecia Cristo ou a sua palavra, ou qualquer outra condição, hoje nós já temos uma outra condição, que é isso que está falando agora, né? A consagração, né? Que é o que? Um atributo, né? É uma característica que uma pessoa não tinha antes, mas agora tem. Isso é a consagração, amém? Agora, para a santificação, aqui tem um texto para a gente ler, mas 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Então essa palavra santificação, ela se encontra em 1 Coríntios 1:30, né? No contexto que a gente está falando aqui, amém, irmãos? Aparece em outros textos também, amém? Em Cristo nós somos santificados mediante sua oferta pelo pecado. Isso também fala em Hebreus 10:10. Ou seja, a santificação não é algo somente da nossa parte. O Senhor, Ele nos conduz para isso também. Amém? Como a gente leu aqui no texto, em Hebreus 10:10. Deixa eu ler Hebreus 10 aqui. Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém? Então, nós temos toda a condição de andar em santificação, né? E andar em consagração. Basta a gente realmente tomar esse passo para poder andar dessa forma, né, irmãos? Sendo revestido com o Espírito Santo, com poder, né? E a gente tem essa condição, como já foi falado antes na questão do pecado, né? A gente peca hoje porque realmente quer, não porque realmente seja algo impossível, né? A segunda condição, irmãos, para a gente... o segundo aspecto, né, da santificação, que é o que? A pureza interior. O crente deve ser santo em seus pensamentos, ações e atitudes perante Deus e deve estar sempre junto da verdade. O apóstolo Paulo diz que a Cristo será apresentado uma igreja sem mancha nem rugas, isto é, o corpo santificado. Amém? Podemos saber em que momento começa a santificação? Sim, nós podemos saber, né? No momento exato em que o pecador aceita a Deus, o que Deus fez em seu favor, do momento da aceitação pela fé, ele agora já está pisando em solo santificado e deve se manter em santidade, enquanto está justo entre Cristo, enquanto está junto de Cristo, a fonte da santificação. Agora, ao começar nesse ponto, o crente está pronto para crescer em graça e sabedoria. Isso está escrito em 2 Pedro 3,18. Ou seja, irmão, qual o momento que eu sei que eu posso andar em santificação? O momento que você aceitou a Cristo. Amém? Você aceitou a Cristo, então você começa a andar nos passos de Cristo, porque Cristo foi aquele que foi santo, não teve mácula, não teve pecado, né? Então Ele nos outorga esse poder, para quê? Para a gente poder andar em santificação, para a gente poder andar com esse querer de purificação, de ser separado, de ser consagrado, amém? Agora, é fácil, irmão? Não é fácil, né? Por isso que Jesus fala, né? Você quer se guiar após mim? Então negue-se a si mesmo, né? Só que tem uma segunda condição, essa é a primeira. O negue-se a si mesmo, qualquer pessoa pode negar. Essa é uma verdade. Por que eu falo isso? Por exemplo, uma pessoa que anda nos caminhos do quê? De seitas, né? De satanismo. Essas pessoas, irmãos, elas negam a si mesmo um grau muito grande, né? Essas pessoas ficam às vezes 6 meses enfirnadas num quarto escuro,
né, comendo sangue de animal, para quê? Para se consagrar para Satanás, né? E a gente muitas vezes não faz isso. Então eu vou dar um exemplo aqui da minha família, né? Eu tenho uma tia que ela completou 50 anos dentro do catolicismo. Ela é freira e ela completou 50 anos, né? Ou seja, ela o quê? Ela ficou sem a sua família, ela foi morar na Bolívia, então ela se distanciou da família, né? Ela não se casou, não teve filhos, tudo para quê, irmãos? Para servir ao Deus em qual ela creu, uma religião em qual ela crê. Ou seja, 50 anos, mano, completou em agosto agora que passou. Só que não foi só 50 anos, porque para ser freira, acho que ela precisou passar mais 4 ou 6 anos no convento. Então são mais de 50 anos, né? Porque negando a si mesmo, negando o estar com a família, negando ter um esposo, negando ter filhos, né? E outras coisas mais, porque não é somente isso, porque tem a tal da veste, tem aquelas freiras que tem aquela condição de... Tem um santo lá que é pobre, né? Faz aquele coisa de atestado de pobreza, digamos assim, né? Para vocês... Qual que é? Você conhece? Acho que é, eu não sei qual que é. Eu sei que tem um santo que diz que tem que ser pobre, né? Então você não pode ter nada. Então, tem tudo isso. Então, o negar a si mesmo é a primeira condição, né? E agora, a segunda condição que é? Pega a sua cruz e siga, né? Então, a segunda condição é o que distingue o que? Vamos dizer, ser cristão de qualquer outra condição. De ser um satanista, ou de ser um catolicismo, né? Essa é a distinção que faz, é pegar a sua cruz e levar ela, né? Porque você vai ter que precisar morrer nela, né? Então isso não tem, né, em outras religiões, digamos assim. Isso é o que faz a diferença entre o cristianismo e outras religiões, né? É o negar a si mesmo, mas tem aquele, como diz a pastora Beatriz, tem um plus, né? Tem o a mais, né? Que é pegar a sua cruz e levar para você mesmo morrer nela, bem? Vamos lá, número 4. Andar em amor, paz, alegria e manifestando todo o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13. Está lendo 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13 é o capítulo todo, mesmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os mundos, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, irmãos, o andar em amor, né? É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 13, amém? 1 João, irmãos, eu não achei qual é o texto, né, que está querendo falar, que está falando sobre paz, né? Eu procurei alguns textos em João ali, mas eu não achei. Pode ser que seja um outro texto, né? Mas Filipenses 4,4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, amém? Seria o que? Andar em alegria, né? Agora, manifestando todo o fruto do Espírito. João 16, 23 e 24 diz assim: e naquele dia nada me perguntareis,
na verdade vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora não pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Bom, não tem muito a ver com manifestando todo fruto, mas não sei se está errado o texto ou não, mas amém. Amém, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Número 5, irmãos. Uma vida dedicada no serviço de Jesus. Essa seria a quinta coluna da paz, amém? Que diz assim: isto inclui certamente, número A, letra A, né? Fazer discípulos, fazedores de discípulos, no contexto da célula. Bom, a gente aprendeu aqui na célula, né? O pastor comigo nos deu esse estudo, né? Que a célula por si própria ela se multiplica, né? Então, fazer discípulos, fazedores de discípulos, né? Ou seja, então a gente vai pegar uma pessoa que aceitou a Cristo, veio para nós, a gente vai discipular essa pessoa, né? E da maneira como nós fomos, nós discipulamos para que ela venha fazer mais discípulos, ou seja, sempre multiplicando, amém? Letra B, compromisso com missões mundiais, principalmente através da função de igrejas, através da fundação de igrejas. O compromisso com missões, né? Bom, isso aqui implica em bastante coisa, viu, irmão? Não só no âmbito de você ganhar vidas, né? Mas implica também no âmbito espiritual, né? Se a gente for falar tudo isso aqui, é bastante tempo, hein? Então, só para os irmãos terem uma noção, né? A palavra de Deus diz assim que você de minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Samaria e acho que Betânia. É Betânia, pastor? Jerusalém, Samaria. Judéia. Judéia. Confins da terra, né? Então, irmãos, já é uma ordenança do Senhor, né? Da gente o quê? E outra passagem também diz, né? Pede e te darei as nações por herança, né? Ou seja, então são textos que implicam em a gente fazer missões, né? Ir para outros territórios, ir para outras nações, amém? O Senhor, ele deixa na sua palavra, me pede, e eu te darei as nações por herança, amém? E fora que Jesus também já nos ensinou, né? E de pregar o Evangelho, né? Então, e no âmbito espiritual também tem isso, irmão, né? A gente fazer missões no sentido de você enviar recursos, né? Isso também abre não só barreiras, mas abre fronteiras no mundo espiritual, né? O pastor no Brasil, que ele fala assim que ele, quando ele viaja para fora, né, para uma nação, ele não, geralmente, ele arca com as despesas quando ele vai a primeira vez. Por quê? Para ele ter legalidade, para poder pisar naquela nação, né, no reino espiritual. Porque de repente, se ele vai com uma oferta, digamos assim, né? Isso é um entendimento que cada um tenha, né, irmãos? Não que seja necessariamente dessa forma. Eu sempre costumo falar, né? Ao que crê, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Os sinais seguirão os que crerem, amém? Então a gente tem que ter isso no nosso entendimento. A gente precisa crer, precisa ter fé, amém? Como foi falado, acho que a pastora Vera estava comentando sobre isso, né? Foi a pastora Vera mesmo que estava falando, conversando ali com o apóstolo, né, em relação à viagem de Israel. Ele fala como se ele estivesse viajando ali para Yuki, né? Por quê? Porque é um outro pensamento, né? Já é um outro tipo de entendimento do reino, né? Não é algo uma coisa que vai ser impossível de acontecer, mas é algo que ele já está vivenciando. Então é isso aqui, irmãos, a gente realmente fazer missões implica em várias áreas, amém? Número 6, irmãos. Prosperidade. Nosso direito de ter sucesso em tudo. Isto inclui a sua vida financeira. João 10:10. O que está escrito em João 10:10? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nossa, essa palavra abundância aqui, no original,
não digo no original, mas essa palavra que foi traduzida para nós aqui, a gente pode imaginar que se trata de riquezas, né? Mas as pessoas muitas vezes usam esse texto, não sei se é isso que está querendo dizer, né, nesse estudo, mas para falar algo de que a gente, não digo que merece, mas que tem por direito, né, de que você vai ser rico financeiramente. Só que não é essa a condição. Quando fala que vocês terão vida e vida em abundância, está falando que vai ser o quê, irmão? Vai ser uma vida de plenitude. Amém? Ou seja, vai ter morte, mas vai ter vida. Vai ter tristeza, mas vai ter alegria. Amém? É nesse âmbito que está falando sobre isso aqui. Não que a gente vai ter o direito de ser rico. Bom, o direito de ter rico, se Deus quiser que você seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, o Senhor vai te fazer isso. Mas vai ser com propósito. Amém? Vai ser desde que você tenha um entendimento. Né? Deus não vai deixar você se tornar uma pessoa rica para você fazer lambança. Né? Porque se fosse assim, a gente vai olhar para a igreja primitiva, a gente vai ver que Jesus não era rico. A gente vai ver que os apóstolos também não eram ricos. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz que ele muitas das vezes ele deixava de comprar veste, deixava de comer para poder dar para as pessoas. Né? Então, se a gente for pegar esses textos, ou o que as pessoas andam falando aí afora, em relação a que você tem direito de ser rico financeiramente, isso aqui, se a gente for transferir isso para a igreja primitiva, a gente vai ver que eles foram então falhos. Eles foram então assim, não alcançaram isso. Tá? A gente não vê isso lá. E nos dois apóstolos ali, mas principalmente com o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que as pessoas vinham e colocavam nos seus pés ali tudo que eles tinham. E a gente vê que eles não eram ricos. Tudo era convertido e convergido para o reino, né? Para alcançar vidas. Então, se você um dia, estando no Senhor, e o Senhor te abençoar financeiramente, vai ser com um propósito. Não vai ser para você simplesmente comprar sua casa nova, seu carro novo, ou você ficar viajando para lá e para cá de primeira classe, para você, né, para você satisfazer os seus desejos. Não vai ser nesse sentido, amém? Dentro da palavra que eu estou falando, amém? Amém. Salmo 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 3 João 2: amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Os irmãos me perdoem, mas esses textos nada falam a respeito de prosperidade financeira, pois se formos realmente entender dessa forma, Jesus todos os discípulos fracassaram nessa área, como eu falei antes. Amém? Isso aqui, irmãos, os irmãos me perdoem eu estar falando isso. Amém? Talvez o estudo não esteja querendo tratar dessa forma, talvez realmente esteja querendo tratar com prosperidade, mas eu vou ser bem claro para os irmãos aqui. Eu não vou tratar desse sentido de prosperidade, porque você vai servir a Deus e você vai ser próspero. Prosperidade, irmão, o que significa prosperidade? No original ele significa ser pleno, alcançar uma meta. Acho que eu escrevi aqui, deixa eu procurar aqui. É isso mesmo, prosperidade no hebraico significa alcançar uma meta ou um propósito. Essa é a prosperidade que está falando aqui, na palavra do Senhor. Não prosperidade financeira. Amém? É por isso que a gente ouve tanto falar, né? No Evangelho aí, de realmente fala, o Evangelho da prosperidade, né? Você vai ser próspero sim, mas com entendimento no Senhor, com certeza você vai ser abençoado sim, mas dentro do propósito dele. Amém? A gente pode alcançar prosperidade, irmão, em que sentido? Eu sou próspero hoje, porque eu não sinto falta de nada. Isso é você ter prosperidade. Paulo fala assim, ó, sem andar em abundância, né, e sem andar em escassez. Ele fala isso aí, lá no texto dele. Sem estar abatido, mas sem estar forte. Né? E ele fala lá depois, lá no finalzinho, em todas as situações eu sou o quê? Posso que me fortalece, mas sou instruído o quê? A padecer e andar em alegria, a não ter e ter. Ou seja, para Paulo, ele andava no centro. Ele não descambava nem para um lado e nem para o outro. Eu não tenho, então eu estou triste, parei. Eu tenho, estou alegre, então eu ando.
Não, ele está no meio. Se eu tiver amém, se eu não tiver amém também. Isso é você ser próspero. É você alcançar uma meta, alcançar o quê, irmão? A plenitude do Senhor. Né? Então, se você tiver na sua vida, então você glorifica ao Senhor. Eu tenho, como diz, né? Eu aprendi assim com essa ministração, que o quê? Você é rio, irmão. Né? Você está em movimento, você não é lago. Não é só aqui, ó. Também o lago é assim. Rio não, rio vai passando, passa a vida, passa tudo. Entendeu? Então entra recurso e sai recurso, entra recurso e sai recurso. Assim é um reino em movimento, amém? Número 7. A segunda vinda de Jesus. Mateus 24, fala assim. Mateus 24 aqui, irmão, fala sobre a vinda de Cristo, né? O capítulo inteiro de 24 fala da sua volta. Porém, o livro de Mateus, irmãos, ele foi escrito para os judeus que conheciam o que, irmão? As promessas o que? Messiânicas, né? Ou seja, um reino literal na terra. Para eles era nada mais do que isso a volta de Jesus, né? No caso de Marcos e Lucas, esses evangelhos eles já foram escritos para os gentios, né? E então estes não conheciam as profecias referentes a um reino messiânico, né? Então tem essa diferença, né? Então aqui o livro de Mateus ele fala assim, ó: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Amém? Esse aqui é o texto de Marcos. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 12. Mas o livro de Marcos, vamos escrever. Acho que eu estava lendo Marcos, perdão. Marcos 24. 24? Mateus, né? Mateus 24. Aqui é o texto todo fala sobre a vinda de Jesus, lembra? Esse fundo. Os irmãos conhecem esse texto do Marcos 24? Deixa eu ler aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá na tua vinda, no fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai-vos, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Bom, isso aqui é tremendo, porque Jesus
a palavra de incentivo para Jesus era isso aqui, ó. Por causa do meu nome, vocês serão atormentados e matados-vão, e sereis odiados de todos. E Jesus ainda fala, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Isso aqui é a palavra de consolo de Jesus para os discípulos, amém? Então, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou do profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de ir, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso que a gente sempre fala, irmãos, o pastor Lissandro fala muito isso aqui, né? Não é porque você está batendo o pé aqui em cima, né? Curando, batizando, isso e aquilo, porque você é um homem de Deus, ou você é santo, ou qualquer coisa desse tipo, né? Aqui está falando a mesma coisa, e tem o texto que ainda fala, né? Mas nós não batizamos, não fizemos isso aqui em teu nome, apartaram de mim, porque eu nunca vos conheci, né? Então, irmãos, 25. Então a gente tem que estar sempre atento, amém? Paulo diz, né? Como que eu vou conhecer os falsos profetas? Pelos seus frutos, amém, irmão? O fruto não é curar enfermo e nem expulsar demônio, amém? Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Mesmo, aqui ele já fala sobre a palavra da figueira, né? Aí depois no 34, em verdade eu digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, ele já fala de outra parábola, aí já fala a palavra do pai, né, que vigia, do servo fiel. Amém, irmãos? Aqui ele já termina com outra parábola, mas ele continua no capítulo 25 também falando sobre a vinda dele, né, e sobre salvação. Então, a sétima coluna da paz é a segunda vinda de Cristo. Amém? Que tá aqui, a gente acabou de ler esses textos. E o resultado das 7 verdades na sua vida será o quê? Será paz, irmão. Se você ter a convicção de que, como a gente leu a sétima, né, que Cristo vai vir buscar a sua igreja na sua segunda vinda, então você vai viver em paz, amém? Uma coisa que nunca podemos esquecer é que a razão pela qual podemos ter essas 7 bênçãos é porque recebemos o grande presente da justiça de Deus por meio da fé. Por isso, sempre enfatizamos também ensinamentos sobre a justiça de Deus.
e sobre fé. 2 Coríntios 5:12, 5:21. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Hein? Ou seja, o castigo que era para nós, o Senhor tomou sobre si, né? E Ele foi feito justiça em nosso lugar, amém, irmão? Os irmãos têm alguma dúvida em relação à segunda vinda de Cristo? Aqui já fala já sobre outro assunto, né? A gente já entra já na área de escatologia, né? Hebreus 11:6 diz assim, irmão: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Marcos 11, do 22 e 24 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides, orando, crede, receber, e tê-las eis. Amém? Então, por isso está falando aqui sobre a justiça de Deus, sobre fé. E sobre fé, né? Então, tudo, irmãos, também é baseado na nossa fé. Em Deus, na sua palavra. Então, não tem como a gente pegar só uma coisa e basear a nossa vida toda só naquilo. Sempre vai... a Bíblia, ela é como se fosse uma aliança, irmãos. Ela não tem começo e nem fim. Tanto que Deus, quando começa na sua palavra, Ele já fala do final lá no começo. E lá no final, em Apocalipse, está falando lá de Gênesis, né? Então, ela é um livro completo, né? E eu costumo falar que não é um livro, mas, a gente fala que a Bíblia é um livro. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo. A gente fala que é livro, mas é necessário que a gente fale que é a palavra de Deus. Alguns autores ali escreveram, né? Como Moisés escreveu, outros profetas escreveram, os apóstolos, né? Pedro, enfim, os discípulos de Jesus, né? Mas todos inspirados pelo Espírito Santo. Então, mesmo que haja palavras deles ali, mas foram todos inspirados e é a palavra de Deus. Amém? Então a gente procura falar, o livro é a Bíblia, né? O livro, mas precisa entender como palavra. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tem algum comentário? Tá em jogo? A gente já está terminando, né? 9h20. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, a gente tem um tempinho aí onde a gente pode estar encerrando, amém? Fechou? Vou aproveitar que o pastor está aí. Que o pastor está orando para a gente encerrar, amém? Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, Deus, pela porção, ó Pai, que Tu, ó Deus, nos abençoou nesse dia. Senhor, que essas palavras, ó Pai, fiquem travadas no nosso coração, ó Pai, e trazemos, ó Pai, na prática, Pai, do dia a dia. Te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo, ó Deus, que Tu, Senhor Deus, preparou e abençoou nesse dia, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.